Perfeito, Gabi. Muito obrigado. Obrigado pela Digitalks, por toda a organização do evento, por essa ótima oportunidade de palestrar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, com saúde e prontos para olhar para o ano 2021, né? Cada vez mais, de uma forma cada vez mais digital, né? É o que a gente viu, né? A aceleração para o digital que a gente teve esse ano devido à pandemia. Então, desejo saúde a todos. Muito obrigado mais uma vez. Vamos falar um pouco sobre a inovação no marketing de afiliados aqui, como a Gabi falou, e olhar muito especificamente como é que o mercado tem evoluído ao longo do funil de conversão, né? Então, basicamente, né, o que a gente vê muito claramente esse ano é o crescimento no varejo. Trabalhando no marketing de afiliados, a gente trabalha com muitos setores diversos, desde o setor de telecomunicações, fintech, o próprio varejo e viagens, onde que é absolutamente, infelizmente, viagens teve um decréscimo muito grande e ainda um esforço muito grande esse ano para se readequar ao novo normal, mas o grande crescimento vem no varejo, né, que a gente viu. Obviamente, no começo, com grande problemática de entender demanda versus entrega, né, especificamente em logística, né, de como é que iam ser feita a entrega de tanta demanda dos usuários, né, mas mais especificamente em mercados como o brasileiro e a Península Ibérica, né, muitos novos usuários entrando para comprar onde que não haviam comprado nunca, né, na internet antes, agora comprando e fazendo da internet um lugar muito comum para compra e adquisição de produtos e serviços, né? Então, a gente vê um grande crescimento global, mas muito mais específico em mercados onde que existia uma penetração relativamente baixa na internet em termos de consumo em consumidores em comparação com outros mercados. Esse gráfico que a gente vê aqui são dados globais da Awin, onde que a gente vê um decréscimo em junho que permaneceu nessa taxa aí de 50% ao longo de Q3 e Q4 também, mais especificamente de mercados mais maduros, onde que teve uma curva acentuada em abril e maio, mas depois voltou um pouco ao normal. Diferente do que a gente vê no Brasil, em outros mercados, onde que o e-consumo realmente teve um crescimento bastante importante e continua em cifras bastante altas. Aqui no Brasil, a gente vê esse crescimento de 47% year on year na evolução do faturamento do e-commerce em geral, isso sempre olhando o e-commerce como um todo, né? Onde que, se a gente só fosse olhar o varejo, o crescimento seria muito maior, mas como a gente teve algumas indústrias, como a de viagem, que houve um decrescimento, aí a gente vê esse crescimento de 47% no mercado brasileiro. E efetivamente, o momento perfeito para investir em publicidade digital, né? Então, a gente vê aí muitas empresas com um forte peso no offline, querendo cada vez mais focar no online devido à pandemia, né? E devido à evolução total no digital que a gente teve que acelerar esse ano. Muitas empresas que dependiam das lojas físicas em shoppings ou na rua, basicamente querendo levar investimento para o online. No entanto, né, o que a gente vê é um leve decrescimento, né, em investimento de publicidade, né, mais especificamente publicidade a um modelo de CPM, CPC, né, cada vez mais os anunciantes o que querem e muito similar ao decrescimento que a gente viu lá em 2008 na recessão, né, devido à bolha digital. Então, voltamos a esse momento, né? Esse momento de, poxa, perguntar onde é que eu vou investir? Como eu vou investir? Com licença. Então, efetivamente, né, existiu uma grande queda no investimento a CPM e CPC por falta da transparência. Poxa, tudo que eu estou investindo, o que afinal acaba chegando ao publisher, à mídia, né, ao afiliado, né, ao site, né? Onde é que estão os diversos custos
e como é que eu consigo chegar a ter um ROI e uma rentabilidade cada vez maior nesse mundo. E aqui a gente identificou 3 pontos cegos, basicamente. A primeira é a aquisição, né? Na aquisição é como localizar e engajar com o seu próximo cliente, né? Como é que eu faço isso através das diferentes formas de retargeting, de programmatic, de afiliados, de mídia em geral, né? E o que a gente tentou levar para o mercado e esse crescimento que a gente viu, especificamente no mercado de afiliados, foi que afiliados foi essencial para encontrar esse novo consumidor e levar esse novo consumidor para as marcas, né? Ao longo do funil. Então, a gente vê diferentes tipos de parceiros afiliados, desde blogueiros, influenciadores, sites de mídia, né? Grupos de mídia em geral, e depois indo mais para o final do funil, sites de cupom e cashback, que conseguiram trazer muitos usuários novos, basicamente, né? E isso fez com que o anunciante tivesse uma rentabilidade cada vez maior, né, nessa venda. Quando a gente olha a jornada do usuário, a gente tem que computar, né, o custo de CPC, o custo de CPM e finalmente chegar ao custo de CPA em afiliados. Muitas vezes a venda não sai rentável. Então, o que muitos fizeram esse ano com os afiliados é dar o call to action para os afiliados, né, para eles poderem gerar awareness e, ao mesmo tempo de gerarem awareness, conseguirem fechar a venda, né, e fazer com que a jornada fosse muito mais curta nesse sentido. O segundo ponto cego foi o tracking, né? É como garantir que as suas vendas estão sendo rastreadas de uma forma segura, né, e garantida, né? E mais especificamente quando a gente olha o mundo de afiliados, a gente precisa demonstrar ao anunciante que a gente está traqueando uma venda, né? E aqui, quando a gente fala, né, de um mundo de afiliados, a gente fala muito especificamente ao modelo de CPA, né, então custo por adquisição nesse sentido, né, geralmente um revenue share, um percentual da venda traqueada, né. Como é que a gente disponibiliza essa informação para o anunciante do que foi traqueado e também para o afiliado? O anunciante tem o objetivo de vender um produto ou serviço e o afiliado tem o objetivo de monetizar esse produto ou serviço. Então, tem que existir uma transparência muito clara e uma qualidade muito clara de captação em tempo real na solução de tracking, onde que efetivamente cada vez mais a gente olha como é que estão se gerando os cookies, né, que estão sendo atribuídas essas vendas, como é que a gente tem certeza cada vez mais, né, com restrições de tracking em browsers, né? Especificamente quando a gente vê as restrições de Safari, até as restrições de Chrome no uso de cookies, né? Como é que a gente tem certeza, então, diferentes camadas de tracking também, como por exemplo, server to server, e finalmente, né, indo ao mundo onde que o usuário cada vez mais compra em diversos aplicativos, ter certeza que a gente está traqueando não somente essas vendas in-app. Então, quando o usuário visita um afiliado dentro do aplicativo do afiliado ou dentro do aplicativo do grupo de mídia, por exemplo, e esse aplicativo está redirecionando esse usuário diretamente ao aplicativo do anunciante, como é que a gente tem certeza de que a gente está mensurando essa venda in-app? E, além disso, como é que a gente está mensurando a venda em cross-device, né? Quando o usuário efetivamente chega e é impactado por uma mídia em um dispositivo, em um computador, em um tablet, e depois acaba adquirindo no celular, né? No aparelho ou no terminal celular, basicamente. Então, esses foram pontos muito, muito importantes, né, que a gente teve que trazer e que ter certeza de que a confiabilidade do tracking estava funcionando. Mas um dos mais importantes que a gente vê, né, esse ponto cego, é a atribuição. Poxa, como é que a gente mede toda a atividade de marketing para investir de uma maneira cada vez mais eficaz, né? E a gente sabe muito claramente que a gente tem que cada vez mais olhar além do last click, né?
A gente sabe que afiliados, eles convertem ao longo do funil. E muitos, né, especialmente quando a gente fala de blogueiros, de sites de conteúdo, eles geram muito awareness, mas quando são medidos e atribuídos de uma forma de last click, eles não eles não conseguem monetizar o canal porque eles geram muito awareness, mas tem uma dificuldade em fechar a venda. E um pouco como eu comentava antes, né? O afiliado gera awareness, não é atribuído por essa venda, né? E depois o usuário acaba passando por outras mídias, né? Como pode ser display, e-mail, Google, retargeting, programmatic, talvez para finalmente voltar a afiliados, né? E a venda ser atribuída a outro afiliado mais no final do funil. O que a gente quer trazer é essa visibilidade dos diversos afiliados ao longo do funil, basicamente, né? Porque a gente vê que, efetivamente, a participação de afiliados na introdução, né, lá no meio do funil, ou especificamente na geração de awareness, é muito importante. Mas que o afiliado deixa de trabalhar um determinado programa quando ele vê que ele não consegue ter essa atribuição para ele. O futuro é, efetivamente, a gente olhar cada vez mais ferramentas além do last click, né? Então, várias plataformas de afiliados, a Awin também, ela oferece, né, uma forma onde que você pode atribuir um certo percentual, você pode atribuir um custo fixo a vendas influenciadas, as participações de afiliados no primeiro clique, que tem uma venda traqueada depois, né? A gente não está falando só o investimento a CPC, diferente desse investimento a CPC, basicamente porque está sempre atrelado à venda ser traqueada. E isso a gente fala para influencer marketing, a gente cada vez mais trabalha com cookieless coupon tracking nesse sentido e cross-device tracking. O coupon tracking é bastante interessante porque te permite você dar um cupom para um afiliado específico, para uma mídia específica, e sempre que esse cupom é usado, a venda é atribuída àquele site que tinha o direito de uso do cupom. Tá? Ele não é uma atribuição de last click, né? Então, é uma forma bastante inteligente para usar com sites de cupons, para gerarem novos usuários, para trabalharem com novos blogueiros também e dar esse call to action para o blogueiro conseguir fechar a venda com cookieless coupon tracking. Aí. E é isso, né? Olhando além do last click, vendo, poxa, quais são os diferentes afiliados. Então, quais são os afiliados que estão lá na consideração inicial, quais são os afiliados que estão no momento de compra, no moment of purchase, dentro do loyalty loop, e em qualquer tipo de post-purchase experience. Né? Olhar esses diferentes afiliados, porque cada um deve ter atribuições diferentes, a gente deve conseguir medir quais são a participação de cada um deles na rentabilidade da venda. Então, com isso, né, o que a gente quer dizer é que cada vez mais a publicidade com foco em performance, né, é cada vez mais transparente e qualitativa. Você tem informação em tempo real de quem está gerando a venda. Talvez mais especificamente, vendo alguns já detalhes de Black Friday, o que a gente encontrou no Brasil, a anomalia do 13º, né, basicamente, onde que o usuário recebe o 13º dele e consegue efetivamente usar esse 13º para Black Friday. Então, a gente viu no Brasil, durante Black Friday, o Brasil tendo o average order value mais alto, né, de todos os mercados onde que a gente está traqueando vendas, basicamente. Muito importante. Então, é um momento onde que muitos anunciantes decidem realmente fazer um foco bastante grande no Black Friday, porque é um momento de capitalizar esse spend do 13º, e é o que a gente vem vindo também em muitos outros mercados em determinadas épocas do ano. E mais especificamente o peso, né, de Black Friday versus Cyber Monday, onde talvez vocês não conseguem ver aqui, mas o círculo menor representa que Brasil, entre Black Friday e Cyber Monday, 84% das vendas no Brasil vem Black Friday, basicamente.
versus os Estados Unidos, que é praticamente 50-50, 50% das vendas em Black Friday e outros 50% em Cyber Monday. Então, efetivamente, a concentração é no Black Friday, e o que a gente viu esse ano é que era muito, além só do Black Friday, foi no mês de novembro, em geral. No mês de novembro, teve um grande foco em olhar, poxa, como é que a gente traz ofertas para os afiliados, para que eles conseguem levar essas ofertas para os usuários ao longo de novembro. E é isso que a gente vai ver no começo do ano que vem, também em janeiro, com o saldão, com todos os efeitos de rebarras na Espanha. Existe uma grande concentração de olhar e de alavancar esse potencial via afiliados. Só para terminar, compartilhando aí um QR Code que a gente tem sobre o A1 Report. Realmente é um relatório excelente que fala sobre o ano 2020, todas as tendências que a gente viu em todos os mercados, as tendências aí do mercado ibérico, também tanto Portugal, Espanha, que a gente conseguiu captar dentro do mercado. Bastante informação, podem fazer um download, é totalmente gratuito. Fala sobre os melhores casos que a gente teve também, de afiliados, e como é que muitos anunciantes de fato estão usando as ferramentas para trabalhar ao longo da jornada do usuário. Queria agradecer a todos vocês por assistirem, a toda a organização de Digitalks aí, e por favor, podem entrar em contato conosco, me adicionar no LinkedIn, para a gente conversar com um pouco mais de detalhe e poder realmente mostrar algumas dessas soluções que a gente está levando para o mercado.